sabe de onde são, mas prazer estar com vocês nessa noite e poder compartilhar da palavra de Deus. Hoje nós estamos dando início, então, a este curso intitulado Mensagem para a Salvação. E nós queremos passar algumas quintas-feiras com vocês, conversando acerca da Bíblia, acerca da palavra de Deus. Eu gostaria de dizer no início que o nosso objetivo ao nos reunirmos aqui não é expor e nem discutir religião. Nós vamos conversar sobre a Bíblia. Nós vamos falar sobre a Bíblia. E é bom frisar que a minha opinião em qualquer assunto não vale nada. O que nós vamos apresentar é o que Deus diz na sua palavra. E isso para nós conta muito, isso para nós é o que vale. É o que Deus diz, é o que Deus pensa, e nós queremos, junto com vocês, durante algumas quintas-feiras, se Deus permitir, descobrir, então, o que é que Deus pensa e o que é que Deus diz para mim e para você, e qual o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nos alegra muito a participação de cada um, e se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato ou com o irmão Artêmio, ou comigo mesmo, pode mandar sua mensagem pelo chat aí no privado, e se a questão for pertinente ao assunto, a gente pode abrir a Bíblia e mostrar agora, online e durante a aula. Se for uma questão não pertinente ao assunto que está sendo tratado, a gente pode combinar um outro horário para conversar com você sobre isso, mas de forma alguma nós queremos desprezar a sua dúvida, a sua pergunta, queremos que você faça a sua pergunta e nos revele, faça ela chegar até nós, e nós vamos ver um momento melhor para conversar com você sobre isso. O irmão Artêmio já falou com relação ao formulário. Eu queria dizer duas coisas. Se você não souber alguma resposta, pode escrever não sei. Não sei também é considerado como resposta, né? E não fique preocupado se você acertou ou errou, porque durante os nossos estudos, nós vamos, como já dissemos, abrir a Bíblia, apresentar o que Deus pensa para você, e você mesmo é que vai fazer a correção nas respostas que você deu a esse formulário, em função do que você vai aprender durante o nosso curso aqui com a Bíblia. Então, não você, nem eu, nem o irmão Artêmio que vamos fazer a correção. É você mesmo que vai fazer a correção ao longo dos estudos, em função do que nós aprendermos dentro da palavra de Deus. Ok? Eu creio que, então, nós podemos começar. E o irmão Artêmio já me colocou aí como co-anfitrião, né? Eu preciso compartilhar uma tela. Só um minutinho, Davi. Escapuliu aqui. Vamos ver aqui. Opa! Já está. Pronto. Está sendo visualizado aí para todos, então? Ok. Ótimo. Sim. Então, vocês vão poder acompanhar algumas coisas que nós temos que falar aí através das telas projetadas. Dentro do nosso curso, como eu já disse, não nos interessa opiniões humanas, teorias, ideias humanas. O que nos interessa é mostrar para você o que Deus diz, o que Deus pensa, o que Ele quer para mim e para você. E para isso, nós vamos usar, então,
apenas um livro-texto, a Bíblia Sagrada. E nós vamos abrir a Bíblia, examinar com vocês o que Deus pensa e o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a sua vida. E a nossa atitude ao nos aproximarmos deste livro especialíssimo, um livro que não saiu da mente humana, e o estudo dele comprova isso. Ainda que homens pegaram na pena para escrever, eles foram apenas instrumentos usados por Deus para a grafia desse livro, para a escrita desse livro, mas esse livro é um livro que tem origem divina. E a figura sugere exatamente isso, né? É a revelação de Deus para nós, para que fique claro para cada um de nós o que Deus pensa, o que Ele quer da minha vida e da sua vida, e o propósito que Ele tem criado. Para isso, nós temos que saber alguma coisa em relação à Bíblia. Bem, se você folhear uma Bíblia, logo no início, na primeira página, você vai encontrar aí o título de Antigo Testamento, sobre o qual se colocam alguns livros, exatamente 39 livros, e o título Novo Testamento, sob o qual se colocam exatamente 27 livros. Então, nós temos aí duas principais divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E talvez você já se perguntou por que razão estas duas divisões. Bem, nós queremos dizer o seguinte: os livros que compõem o Antigo Testamento, 39, como nós dissemos, eles foram escritos antes de Cristo nascer neste mundo, como homem, né? Porque como Deus, ele já existia. Os livros designados sob o nome de Novo Testamento, são exatamente 27, são livros que foram escritos após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aí 39 livros escritos antes do Senhor Jesus Cristo nascer, 27 livros escritos depois, totalizando 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Agora, importa dizer que destes 66 livros, um personagem principal é comum a todos eles. E nós encontramos isso mostrado no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, quando o Senhor Jesus, conversando com alguns judeus, disse: examinais as Escrituras. Ele chamou a Bíblia de Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus deu o testemunho de que ele é o assunto principal, o tema principal, o personagem principal da Bíblia Sagrada. Os 66 livros da Bíblia testificam dele, falam dele. Mesmo aqueles que foram escritos antes dele, contêm muitas profecias que foram cumpridas exatamente durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Seu nascimento, sua meninice, seu ministério falado, os milagres realizados, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. E os livros que foram escritos depois dele confirmam, então, as profecias do Antigo Testamento, corroborando, mostrando exatamente o cumprimento delas na vida do Senhor Jesus e dando-nos explicações por que é que tudo isso aconteceu. Então, nós temos aí Jesus Cristo, o centro da Bíblia. Ele não é só aquele que divide a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, mas ele também é o tema principal das Escrituras. Falando mais um pouquinho a respeito da Bíblia,
se nós vamos usar esse livro como nosso livro-texto, nós temos que aprender a manuseá-lo. Então, algumas indicações e sugestões para que você aprenda a manusear esse livro. A palavra biblos, grego, na língua grega, significa o livro. E como nós já mostramos para vocês, apesar deste livro ser formado por 66 livros, há uma unidade surpreendente e que entre esses 66 livros, e essa unidade evidencia apenas um fato. Houve aproximadamente 40 homens que foram usados para a escritura deste livro. Porém, eles foram apenas instrumentos. O autor não é humano, é Deus, é divino. E é por isso que nós chamamos de o livro sagrado e não os livros sagrados. Há uma unidade tal, surpreendente entre 66 livros, que fazem dos 66 livros apenas um livro, a Bíblia Sagrada. Esse livro, ou cada um destes livros 66 que compõem a Bíblia, são divididos em capítulos. E estes capítulos são divididos em versículos. Essa divisão se fez necessária para que nós possamos localizar cada um dos versículos que nós vamos ler e meditar sobre eles. Por exemplo, vamos dar um exemplo para você. Vamos supor que você queira achar na Bíblia João 3:16. Talvez seja o versículo mais conhecido, mas sem dúvida nenhuma é aquele que resume a mensagem da Bíblia em um único versículo. Então vamos lá. João é o nome de um dos 66 livros da Bíblia. 3 é o número do capítulo no Evangelho de João. 16 é o número do versículo no capítulo 3, no Evangelho de João. Então, se você tem uma Bíblia em mãos, tente achar esse versículo. Primeiro você vai pelo livro, Evangelho de João, depois você vai achar, você vai procurar o capítulo, é aquele número grande nas páginas da sua Bíblia, e depois você vai procurar o versículo 16, é aquele número menor nas páginas da sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, fica mais fácil achar. Você deve digitar, então, procurar o Evangelho de João, e o próprio aplicativo vai pedir para você digitar o capítulo 3, e em seguida você digita o versículo 16, e você vai encontrar as seguintes palavras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pegamos então estas palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E você observou que o Evangelho de João é um daqueles livros que pertencem ao Novo Testamento, ou seja, foi escrito após o nascimento de Jesus aqui entre nós. Ok? Bom, no início, espera-se que você tenha uma certa dificuldade para manusear, mas com as aulas que nós vamos ter e com o manuseio, com a prática, você vai ter um pouco mais de rapidez depois em achar os versículos que nós vamos meditar. Ok? Bom, deixe-me apresentar agora a primeira parte. Eu já apresentei o nosso livro-texto, né? A Bíblia, e como você vai fazer para achar os versículos. Deixe-me apresentar agora a primeira parte do nosso curso Mensagem para a Salvação. Nós vamos denominar, apesar de não ser muito agradável, mas se faz necessário,
vamos denominar esta primeira parte de as más notícias. Infelizmente, nós temos que transmitir a vocês algumas notícias que não são muito boas, alguns fatos, apresentar a você alguns fatos que não são gostosos de ouvir, mas são absolutamente necessários. É imprescindível que você tome conhecimento destas notícias, destes fatos, destes acontecimentos. Então, nós vamos chamar a primeira parte do nosso curso de As Más Notícias. E nós vamos dividir esta primeira parte em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver alguma coisa a respeito de Deus na Bíblia. Quem é Deus? Como ele se revela a nós? Quem ele é? Será que ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro, ele é loiro, ele é moreno? Como é que ele se revela a nós? Quais as características que na Bíblia nós encontramos acerca de Deus? Esse é um capítulo da teologia que os estudiosos gostam de chamar de teontologia. É o estudo da pessoa de Deus. E nós vamos fazer isso logo no início do nosso curso. Em seguida, nós vamos ter uma aula sobre Satanás. Os estudiosos da Bíblia chamam isso de satanologia. É o estudo da pessoa de Satanás. E sabem, ele foi um anjo criado por Deus, a Bíblia nos revela isso, mas ele se rebelou contra Deus e ele tem procurado estragar tudo aquilo que Deus tem criado. Nós vamos estudar alguma coisa a respeito de Satanás e nós vamos ver a sua origem, seu caráter, suas obras. É importante que você tome conhecimento de quem é Satanás também, e nós vamos fazer isso através da Bíblia. A Bíblia fala, revela-nos quem foi e quem é agora Satanás. E a última parte das más notícias, nós vamos estudar quem somos nós, à luz da palavra de Deus. É um capítulo da teologia que os estudiosos gostam de chamar de antropologia bíblica, né? Então, nós vamos ver como Deus criou o homem, quais as características que Deus pôs neste homem, o que aconteceu com o homem, porque algumas dessas características hoje não estão presentes nem em mim, nem em você, e alguma coisa deve ter modificado aquela natureza que Deus criou. Nós vamos ver, vamos estudar isso, então, dentro da antropologia bíblica. Então, essa primeira parte do nosso curso, nós chamamos de As Más Notícias, nós vamos ver quem é Deus, quem foi e quem é Satanás, quem foi e quem é agora o homem. E tudo isso dentro da palavra de Deus. É impressionante como a Bíblia é diversificada nos assuntos que ela trata e na maneira como ela aborda. E nós vamos fazer isso dentro da palavra de Deus, então, estudando esses assuntos. Mas hoje, nós não vamos começar ainda a falar sobre Deus. Hoje nós queremos falar sobre uma decisão que você deve tomar e uma escolha que, sem dúvida nenhuma, é a mais importante da nossa vida. Você, por certo, tem feito muitas escolhas ao longo da sua vida. Você escolheu onde trabalhar, você escolheu a cidade onde morar, você escolheu o cônjuge para viver com você, você escolheu ter ou não filhos, enfim, são escolhas que estão relacionadas com a nossa vida e nós temos que tomar decisões e fazer essas escolhas. Há outras escolhas menos importantes, né? Quando nós levantamos de manhã, escolhemos qual é a camisa que nós vamos vestir, qual é a calça, o sapato que nós vamos calçar. São escolhas menos importantes, mas são escolhas que nós temos que fazer. Agora, eu quero chamar a atenção, qual é a escolha mais importante da nossa vida? E eu quero que, nos minutos finais do nosso encontro hoje à noite, você reflita sobre isso.
porque essa escolha é uma escolha individual e é uma escolha que não tem apenas consequências para esta vida, mas para a eternidade também. Qual é a escolha mais importante da nossa vida? Bem, para nós respondermos a isso, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler os versículos 13 e 14. Evangelho de Mateus, lembra? Velho, Antigo e Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Portanto, ele foi escrito após o nascimento do Senhor Jesus. Procura lá capítulo 7, ou digita no seu celular capítulo 7, e em seguida, que é aquele número grande, né? Nas páginas da sua Bíblia. E em seguida você procura os versículos 13 e 14, e você vai encontrar essas palavras que estão na tela. Eu coloquei na tela, se você não dispõe de Bíblia, nem em livro, nem em celular, então acompanha conosco a leitura destas palavras aí na tela do seu celular ou do seu notebook. Mateus 7, 13 e 14, nós lemos o seguinte: Entrai, pois, pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acompanhou na sua Bíblia, no seu celular? Se você não dispuser nem de Bíblia, você pode baixar no seu celular um aplicativo gratuito da Bíblia e acompanhar conosco. Se você quiser um exemplar da Bíblia, fale conosco, o irmão Artêmio ou comigo, e nós vamos providenciar para que você receba na sua casa um exemplar da Bíblia. E é importante que você acompanhe na sua Bíblia ou no celular o que nós vamos ler. Agora, eu quero que você medite nesses dois versículos, esquadrinhe esses dois versículos, e que você ache 4 pares de coisas opostas que aparecem aqui nesses versículos. 4 pares de coisas opostas. Vou dar um minutinho para você tentar encontrar esses 4 pares, ok? Já achou aí os 4 pares? Lembre-se que são coisas opostas, que têm características opostas. Muito bem. Vamos dar uma conferida aí? Olha a tela agora. Você vê aí em vermelho o primeiro par. Porta estreita e porta larga. Ok? Bateu aí? Em verde, você vê aí o segundo par. Um caminho espaçoso e um caminho apertado ou estreito. Em laranja, você vê o terceiro par. Pelo caminho largo ou espaçoso, muitas pessoas. E pelo caminho estreito, poucas pessoas. E, finalmente, em azul claro, você vê aí o destino destes 2 caminhos que foram apresentados. O destino de um é perdição, o destino de outro é vida.
Conseguiu encontrar os 4 pares de coisas opostas? Muito bem. Então, olhe agora, preste atenção. Em primeiro lugar, você tinha uma porta larga, né? A fotografia mostra aí o portão de uma casa bem largo. Dá para entrar vários carros, né? Sem problema nenhum. Porta larga. Inicia-se nessa porta larga um caminho largo, espaçoso também. A figura sugere isso exatamente, né? Uma estrada bem larga, sem dificuldade nenhuma para andar por ela. Os versículos mostraram que, pelo caminho largo, transita, e pela porta larga, muitas pessoas entraram por ela. Então, você tem aí a figura sugerindo essa aglomeração, que, aliás, nos nossos dias de pandemia, não é recomendado, não é? Você tá acompanhando a sequência, né? Porta larga, caminho largo, muitas pessoas. Mas, infelizmente, o versículo mostrou que o destino destas pessoas é perdição ou condenação, e note bem, eterna. Você já viajou para alguns lugares e você ficou como turista, visitando, ou até a trabalho em alguns lugares, mas você teve uma permanência naqueles lugares temporária. Agora eu quero chamar a tua atenção, porque o destino de quem entra pela porta larga, caminha pelo caminho largo, na companhia de muitas pessoas, a Bíblia diz que é um destino de condenação eterna. Note bem isso. Guarde bem essa expressão. Condenação eterna. Em oposição a isso, nós vimos também a apresentação de uma porta estreita. Essa porta não é tão larga quanto aquela outra, né? Requer agora cuidado para entrar nela. A porta é estreita. Nessa porta estreita, inicia-se um caminho estreito. Não é muito fácil de caminhar por esse caminho. A gente precisa prestar atenção, porque senão a gente corre o risco de sair do caminho, não é? A palavra de Deus também apresentou o fato de que nesse caminho estreito não são muitas pessoas que querem andar. Poucas pessoas que querem andar. Porém, a palavra de Deus apresenta o fato de que o destino eterno destas pessoas, poucas, infelizmente, é salvação eterna. E sabe, eu quero chamar a tua atenção de que, assim como a Bíblia apresenta o fato de que o destino daqueles que estão no caminho largo é condenação eterna, a Bíblia também apresenta o fato de que o destino daqueles que estão no caminho estreito é salvação eterna. Por isso, nós estamos falando de 2 destinos eternos. Muito bem. Vamos colocar um ao lado do outro agora, para ficar mais clara a nossa fala. Você tinha porta larga, porta estreita. Caminho largo, caminho estreito. Muitas pessoas no caminho largo, poucas pessoas no caminho estreito. Estas muitas pessoas experimentarão condenação eterna, e as poucas pessoas no caminho estreito, salvação eterna. Bem, ficou bem gravado para você esses 4 pares de coisas opostas que nós encontramos? Agora, por que nós apresentamos no nosso primeiro estudo estes 4 pares de coisas opostas? Bem, a primeira pergunta que nós fizemos é: qual é a escolha mais importante da nossa vida? E sabe de uma coisa? Deus está colocando diante dos nossos olhos exatamente isso essa noite. A necessidade
que cada um de nós tem de fazer uma escolha. Veja, se a Bíblia apresentasse o fato de que há uma porta, há um caminho, todo mundo andando por ali e todo mundo vai a um destino, isso significaria que nós não temos possibilidade de escolha. O nosso destino já está traçado e vamos todos para o mesmo destino. Certo? Bem, mas não é isso que a Bíblia diz. Quando Deus coloca diante de nós duas portas, dois caminhos, dois destinos eternos, Deus está colocando um primeiro fato que eu quero que fique bem claro para você nesta noite. Deus dá a liberdade de escolha para você. Veja bem, não é Deus quem define o nosso destino eterno e nem nenhum dos nossos parentes, amigos ou conhecidos. Essa é uma decisão que cada um de nós tem que tomar na nossa vida. É uma decisão pessoal. Eu não pude tomar essa decisão pela minha esposa, pelos meus filhos, não pude tomar. Mas eu mostrei para eles isso que eu estou dizendo para vocês nessa noite. Essa é uma decisão a mais importante da nossa vida. E é uma decisão pessoal. Deus dá esta liberdade para nós tomarmos esta decisão. Aliás, ele até nos mostra a necessidade de nós tomarmos essa decisão. O segundo fato que eu quero deixar claro para vocês é que essa é a decisão mais importante da nossa vida. E sabe por quê? Quando você escolheu onde trabalhar, se você, por alguma razão, não se sentiu satisfeito nesse local, você teve a liberdade, e ainda tem a liberdade, de pedir demissão e procurar serviço numa outra firma, num outro lugar. Você tem a liberdade de mudar onde você está trabalhando a qualquer hora da sua vida. Se você fez um curso superior, uma faculdade, você agora tem uma profissão, mas se você não está contente com isso, você pode abandonar essa profissão e fazer um outro curso, adquirir uma outra profissão a hora que você quiser. Você pode mudar o seu caminho profissional a hora que você quiser, né? Infelizmente, nós temos visto até na questão conjugal, hoje em dia, pessoas casando e descasando a hora que bem entendem, mudando de cônjuges, né? Nesse não é o plano de Deus, mas Deus dá liberdade das pessoas fazerem isso. Agora, preste atenção. Por que essa é a escolha mais importante da sua vida? Porque nós estamos falando de um estado eterno, de um destino eterno. E a Bíblia ensina que ele não poderá ser mudado uma vez que nós estejamos lá. Presta atenção, então, nisso. Você não vai poder mudar o seu destino eterno uma vez que estiver lá. Se você estiver no céu, desfrutando de salvação eterna, você não vai poder mudar o seu destino eternamente. Mas se você estiver no inferno de fogo, desfrutando, se é que eu posso usar essa palavra, da condenação eterna, você também não vai poder mudar o seu destino. Por isso, eu quero chamar a atenção para a necessidade de fazer essa escolha, depois de pensar, com conhecimento de causa, porque esta é uma escolha que vale para a eternidade. E uma vez lá, nunca mais poderá ser alterado, modificado, mudado o nosso destino eterno. Agora eu quero chamar a atenção, volta lá naquele versículo, e eu quero chamar a atenção de vocês para mais um fato importante. Estas são palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus, e ele disse
entrai pela porta estreita. É interessante que ele não disse, olha, eu vou apresentar 2 portas para vocês escolherem em qual delas vocês querem entrar. Sabe por que ele não disse isso? Porque você vai estudar conosco, e eu já quero adiantar uma coisa para vocês, quando nós estudarmos antropologia bíblica, o que o homem é diante de Deus, todos nós, quando nascemos, já entramos pela porta larga. E já temos vivido uma parte da nossa vida no caminho largo, na companhia de muitas pessoas. Então, preste atenção nisso. Ou cada um de nós toma uma decisão de mudar o nosso destino eterno enquanto a vida, ou então, se nós não fizermos nada, nós vamos dar exatamente na condenação eterna. É por isso que Jesus disse, entrai pela porta estreita. Em outras palavras, ele está dizendo, quando vocês nasceram, vocês entraram pela porta larga. Já caminharam alguns anos da sua vida no caminho largo. Tomem uma decisão de modificar o seu destino eterno enquanto vocês têm oportunidade. E sabem, enquanto nós temos oportunidade, que tempo é esse? É enquanto nós tivermos vida. Diz o ditado que enquanto há vida, há esperança. E, de fato, enquanto há vida, há esperança, porque Deus nos tem dado em vida a liberdade, a oportunidade de fazermos a escolha mais importante da nossa vida. Eu me recordo de ter lido uma ilustração que vai mostrar bem a necessidade de fazer essa escolha para vocês. Um homem estava pregando a Bíblia em praça pública e passou um engraçadinho que quis mexer com ele e falou, ô pregador, você está falando aí do caminho para o céu, né? Esse caminho estreito, o caminho para o céu, tá, o caminho para a salvação. E em tom de deboche, ele perguntou para o pregador, mas você não falou do caminho para o inferno? Aonde que é o caminho para o inferno? Qual é o caminho para o inferno? E o pregador, de forma sábia, respeitosa e bíblica, respondeu para ele, é exatamente o caminho por onde você está indo. Entendeu? Todos nós, ao nascer, entramos pela porta larga. Temos vivido muitos anos da nossa vida no caminho largo. Ou nós tomamos uma decisão de mudar o nosso destino eterno enquanto temos vida e, portanto, a liberdade de fazer esta escolha, ou se nós não fizermos nada, nós estamos caminhando a passos largos para a condenação eterna. E é por isso que Jesus disse, entrai pela porta larga. É como se ele estivesse chamando as pessoas a tomarem uma decisão de mudança na sua vida. Bem, espero que você tenha assimilado aquilo que foi passado na nossa primeira aula, e eu quero terminar deixando para você esta última tela. Qual será a tua escolha? Você sabe que já entrou ao nascer pela porta larga. Já caminhou pelo caminho largo na companhia de muitas pessoas e que, portanto, você está indo para a condenação eterna. Essa é a condição do homem natural. Essa é a condição do homem pelo primeiro nascimento, pelo nascimento natural. Agora, ou você toma uma decisão para mudar o teu destino eterno, ou então, infelizmente,
o teu destino será condenação eterna. Você já sabe que essa é a escolha mais importante da nossa vida. É a decisão mais importante que você deve tomar ao longo de toda a sua vida. E a pergunta final que eu deixo com você é: qual será a tua escolha? Venha conosco para as outras aulas deste curso Mensagem para a Salvação. É exatamente isso que nós queremos trazer a você. Mensagens que possam te mostrar o caminho da salvação, para que você possa fazer a sua escolha de forma acertada, sábia, e você vai colher o resultado disso na eternidade futura, salvação eterna. Agora, eu queria dizer mais uma vez, eu não vou dizer para você vir para a minha igreja, eu não vou dizer para você ir atrás de um pastor, padre ou de um religioso qualquer. Eu quero convidar você, venha conosco fazer este curso Mensagem para a Salvação. Vamos abrir a Bíblia para que você possa fazer essa escolha, a mais importante da sua vida, conhecendo fatos que são importantes para que você tome a escolha certa, faça a decisão correta para você. Muito bem. Terminando a nossa primeira aula, eu gostaria mais uma vez de convidar todos vocês para nós fazermos uma oração e depois eu passo a palavra para o Artêmio. Ele tem algumas palavras para encerrar o nosso primeiro encontro. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós temos lido na Tua palavra e o Senhor tem mostrado a cada um de nós qual é a escolha mais importante da nossa vida. E ela é mais importante porque ela tem consequências eternas. Enquanto todas as outras escolhas que nós fazemos têm consequências temporárias, válidas apenas para esta vida. A escolha da porta, do caminho e do nosso destino eterno é uma escolha que terá consequências para toda a eternidade e, por isso, sem dúvida nenhuma, ela se reveste de uma importância ímpar. Nós queremos deixar cada um dos ouvintes desta aula aos teus cuidados. Pedimos a tua bênção para cada um e pedimos que tu possas continuar falando ao coração de cada um, através da tua palavra, e que o teu Espírito aplique a tua palavra a cada coração. Pedimos um bom resto de semana para todos nós e que na semana que vem tu nos permitas, se for da tua vontade, do teu propósito, na quinta-feira estarmos aqui reunidos para um novo encontro online. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Irmão Artêmio, tem a palavra.